Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Tribuna Livre sobre os impactos da crise climática nos municípios mineiros. O aquecimento global está mudando padrões climáticos no mundo inteiro e os eventos extremos, como secas e inundações, têm se tornado cada vez mais frequentes. Como está a situação em Minas? Quais os impactos para a população, os produtores rurais e o meio ambiente? E as cidades estão preparadas para lidar com a realidade atual e o possível agravamento da situação? É o que nós vamos discutir agora. Aqui comigo no estúdio estão o professor Wellington Lopes Assis, coordenador do Laboratório de Biogeografia e Climatologia da UFMG, e o biólogo Licínio Xavier, assessor técnico de meio ambiente da Associação Mineira de Municípios, AMM. Muito obrigado pela presença, senhores. Sim, boa tarde. Minas Gerais é um estado muito grande, muito diverso. Isso quer dizer que no sul do estado, no norte do estado, Triângulo, nós temos realidades diferentes em relação ao clima. Wellington, quais os principais impactos que a gente pode ver no estado já dessas mudanças? Bem, as mudanças climáticas, ao contrário do que as pessoas acham, elas fazem parte da dinâmica atmosférica, né? Se pegarmos, por exemplo, os dados da equipe de Arão Reis, pegar como exemplo Belo Horizonte, não falando de município, então vamos falar de Belo Horizonte. Quando ele chegou com a sua equipe aqui em 1893 para levantar alguns dados, levantou dados de temperatura, de umidade, precipitação e observarmos o comportamento desses elementos ao longo do século XX, século XXI, vamos observar que mudou, tá? Existem ciclos naturais, né, que ocorrem independentemente da nossa influência e existem influências antrópicas que são muito percebidas no âmbito do município, na escala municipal, né, que acaba potencializando essas mudanças, né? E é muito mais perceptível essas mudanças, né, em áreas urbanas, né? Associada ao quê? Associada a um armazenamento maior de calor em função de construções, em função de impermeabilização do solo, adensamento, do que em outras áreas, né? Mas pegando em uma escala mais regional, no âmbito do estado, essas mudanças elas são sentidas também de forma diferenciada em relação às regiões do estado, né? Impactos variados em relação à precipitação no sul de Minas, né? Em relação ao norte de Minas, em relação ao Vale de Jequitinhonha, né? Esse período de seca que nós estamos vivendo aqui agora, que é uma anomalia climática, né? Que é uma anomalia climática? É uma mudança em relação ao padrão normal do esperado no clima, né? E esse padrão normal ele é dado com base de dados de 30 anos. Tem regiões que sofrem um pouco mais do que outras regiões, porque estão também um pouco mais preparadas para isso, né? O Licínio, Minas Gerais tem 853 municípios e menos de 200 tem Secretaria de Meio Ambiente, secretário de Meio Ambiente designados pelos prefeitos. Isso mostra que isso ainda não é uma prioridade das administrações municipais? Veja você, eu estou na AMM há 16 anos, eu fui o precursor da área de meio ambiente na associação, sou oriundo da Fundação Estadual de Meio Ambiente, onde por lá fiquei 10 anos, e 16 na AMM. E quando eu cheguei na casa, eu me assustei. De 853 municípios, eu tenho 200 municípios, no máximo, que tem alguém que responde diretamente pelo meio ambiente, que tem uma competência para tal. Mas os outros 600 municípios estão aí, a Deus dará? Não. É o secretário de Obras, é o de Agricultura, é o rapaz da Emater, que faz, às vezes, faz o papel do meio ambiente municipal. Mas, eu achava que, ao longo do tempo, nós teríamos aí uma mudança de comportamento. Mas o prefeito, não estou ocupando os prefeitos, os gestores, mas a educação é o principal, né? Tanto quanto o meio ambiente, mas a educação é prioritário, a saúde é prioritária, né? A defesa social é prioritária, a segurança pública. Então eu estou no 5º patamar. Isso me deixa um pouquinho angustiado. Aquele propósito meu de 15 anos atrás, 16 anos atrás, ele ainda não vingou, tá? E não vai vingar agora, porque chega no final do ano, nós vamos ter uma troca de 400 prefeitos. Eu tenho que começar todo esse catecismo outra vez, né? Catequizar esses novos prefeitos, os novos secretários, para que realmente abrace a questão ambiental do jeito que ela deveria ser, né? Pois é, vamos ver agora alguns dados sobre a seca que estamos enfrentando.
a mais severa desde que os dados começaram a ser coletados em 1950. O Brasil enfrenta a maior seca da sua história. Os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostram o período desde 1950. As barras azuis indicam os períodos mais úmidos, enquanto as barras vermelhas apontam condições de seca. A partir da década de 90, as secas se tornaram mais frequentes e severas, com um período crítico nos últimos anos. E este ano, pela primeira vez, a estiagem afeta o país de forma generalizada em praticamente toda a sua extensão. Como mostra o mapa, as áreas com alguma condição de seca atingem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a quase 60% do território nacional. Este outro mapa mostra que, em setembro, algumas regiões já contavam com mais de 140 dias sem chuva. Em Minas, a estiagem prolongada afeta principalmente as regiões Norte, Noroeste e Central, além do Triângulo e do Alto Paranaíba. E algumas dessas áreas só devem começar a ver chuva em novembro. Uma consequência da seca são os baixos índices de umidade do ar, que atingiram a maior parte de Minas Gerais. Ituiutaba, por exemplo, chegou a registrar apenas 7% de umidade, valor mais baixo do que a média do deserto do Saara, na África, e próxima ao deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade ideal é 60%. Wellington, o negócio não está bonito não, né? Fala pra gente, o que você pode falar, quais os impactos dessa seca para a saúde humana, para o meio ambiente, para a economia? Todos os meses que vão aí de julho até setembro, normalmente as precipitações cessam praticamente e você tem um índice de umidade relativo do ar muito baixo. Essa é a normalidade. O nosso clima é um clima tropical, né? Vou pegar aqui a nossa região, grande parte dos climas situados na região sudeste são climas tropicais, né? Caracterizado pela sazonalidade na distribuição da precipitação, período seco, período chuvoso. Só que esse ano está bem atípico, né? Tem uma anomalia muito forte, tá? Associada ao quê? Associada ao finalzinho, né, de um fenômeno que durou até abril, que foi o fenômeno El Niño, né? E quando a gente tem um fenômeno El Niño, né, uma das causas é afetar a distribuição de precipitação em todo o território nacional, né, inclusive no estado de Minas Gerais. No caso, né? é chuva. Chuva, né? Índice muito baixo de umidade é muito prejudicial à saúde, né? Você tem ressecamento da narina, sangramento, dos olhos, né? Os olhos, né? Para quem usa lente de contato nessa época é terrível, né? Que a lente fica... No meu caso. Exatamente, fica complicado, né? Você tem problema também de tomar choque, né? Por causa de carga eletrostática, né? Até o cobertor, um lençol dá choque na gente. Exato, né? Porque a umidade está muito baixa. E está muito baixa e você tem muito material particulado em suspensão, né? Esse material particulado em suspensão acaba tritando com o seu corpo e gerando esse diferencial de carga elétrica, de potencial de carga elétrica, né? Então, uma umidade relativa muito baixa não é, segundo bem falado aí na reportagem, né? Ela é maléfica, né? Ela não tem nada de positivo. Né? Ô Licínio, e a gente vê que os impactos imediatos, tudo vai virando uma reação em cadeia, né? As perdas na pecuária e na agricultura aumentam o preço dos alimentos, sim. O ar mais poluído cria demandas nos serviços hospitalares, até os públicos e os particulares, a redução do nível dos reservatórios pode aumentar ali o preço de energia elétrica, causar um racionamento, e a gente pode dizer que isso repercute em praticamente todas as áreas dos municípios? Eu acredito que sim. Veja você, ontem participando do reunião do Copan, eu me assustei. 8.028 vistorias municipais por parte do Estado. Desmatamento. Não. Atestaram de janeiro a julho, janeiro a agosto, 8.028 vistorias com desmatamento. 4.000 propriedades foram penalizadas. Ou seja, tem 4.000 desmatamentos que foram aí de maneira
imprópria, inoportuna e que gera um desconforto, né? O solo fica transformado, né? Transforma-se o solo, isso tudo em função, acredito eu, em função da pecuária, do agronegócio. Mas, à medida que eu destoco o terreno, eu tiro a arborização do terreno, eu provoco uma secura, né, ambiental, e vem aí essas adversidades que nós estamos vivendo aqui hoje, né? O extremo calor em função da ausência da vegetação. Somando-se a isso aí, eu tenho ainda na área urbana, saindo da área rural para a área urbana, pavimentação das cidades, né? Então, aquela água que poderia ser uma recarga para o município, né? Infiltrar no solo, ficar estocada para uso futuro, né? Através de um poço, de uma cisterna, né? De um poço artesiano, essa água vai para desaguar no rio. É o que o asfalto causa, o concreto, que é o que se chama de impermeabilização do solo. Aí é uma desgraça, eu diria, né? No bom sentido, porque essa água, né, professor, como geógrafo, né? Ela, em vez de penetrar no solo, né? Ela escoa através do asfalto, vai para os bueiros públicos e daí vai para os rios. Os rios levam essa água para dentro, para os mares, né? Os oceanos. E a seca também aumenta o número de queimadas. Até meados de setembro, no Brasil e em Minas, nós já tivemos mais do que o dobro dos focos de incêndios registrados em 2023. Está aqui na tela os números, olha só. Em 2024, até o dia 12 de setembro, foram 176.317 focos no Brasil. E em Minas Gerais, 8.047. Olha só, em Minas aumentou absurdamente, né? Dobrou. É muito complicado isso, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, Licínio? Quais as alternativas aí no curto prazo para... Eu não vejo a curto prazo nem médio prazo. É uma questão de educação ambiental, educação social, né? Exato. Alguém diz aí para a gente, mas essas queimadas são espontâneas. Eu diria que um percentual muito pequeno, né? Muito pequeno, né? Eu até desconsidero, né, professor? Mas como combater isso aí? Licínio, só cerca de 90 municípios mineiros têm alguma unidade do Corpo de Bombeiros com capacidade, estrutura para lidar com esses eventos de queimadas. E como que a gente pode fazer para resolver essa situação? Numa emergência, numa prontidão, os outros tantos municípios mineiros, é a Polícia Militar que toma essa providência. Num desastre maior, numa ação maior, aciona as centrais... de outros municípios, né, maiores. Tem uma central. As centrais são interessantes, estão em cada região do estado. Mas até eu deslocar uma viatura de Belo Horizonte, vamos supor, eu sou de Mariana, 100 quilômetros, alguma coisa já aconteceu de negativo, né? Esse deslocamento aí se torna muito, muito inoportuno, né? Então tem a questão da logística disso aí. E o fogo se alastra muito rápido, né? Não tem, né? Nesse tempo seco. Então, veja você, culpa-se o prefeito. Eu vi agora, vindo para cá, ouvindo a Itatiaia, né? A prefeita, nada. É uma questão de momento, né? É tudo extremo que nós estamos vivendo hoje no país, né? O calor absurdo e, evidentemente, propaga-se com maior facilidade as queimas aí nas nossas matas, né? Ô Wellington, o presidente Lula anunciou no início, agora de setembro, a criação de uma autoridade climática que para articular essas ações do governo federal com os outros entes federativos, os estados, os municípios. E, segundo ele, o objetivo é ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Como que você acha que essa iniciativa deve impactar as cidades? Olha, eu sou um pouco crítico a essa... Não tem muito otimismo em relação a isso, não? Não tem muito otimismo. Eu sou mais da linha de que... porque quando a gente fala plano nacional, você falar para o citatino, é muito distante isso, né? A pessoa não vive na União, não vive nisso, ele vive no município, né? Então os municípios tinham que ter seus planos? Sim, eu acho que cabe muito mais ao prefeito e aos legisladores municipais, né? Esse combate não só a incêndio, mas esse combate a minimizar essas mudanças climáticas do que um plano efetivamente federal, né? Que fica muito no mundo da teoria e da prática a gente sabe que não é muito boa, né? Complementando a fala do Licínio, ele falou muito bem aqui em relação às equipes nesse período mais seco, né? O efetivo de bombeiro militar aqui é muito pequeno. Não sei se são 8 mil ou quase 9 mil bombeiros.
E tem que contar com um corpo de brigadistas voluntários, né, que faz um trabalho belíssimo. Muitas cidades têm bombeiros voluntários. Aqui, né, na região metropolitana tem a Brigada 1, né? E se não fosse esse pessoal, né, doar o tempo, né, que eles não recebem nada, né, totalmente altruísta, né, a coisa seria pior, né? E também reforça a palavra do Licínio, que a educação ambiental talvez seja a principal ferramenta para a gente que tenhamos no médio a longo prazo, né, condições ambientais um pouco melhor. As mudanças climáticas podem impactar negativamente a vida e a saúde dos seres humanos, os ecossistemas, a economia e a infraestrutura. A plataforma Adapta Brasil, criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2020, integra informações para ajudar cidades, estados e o país a planejar políticas públicas e reduzir riscos. Vamos ver como funciona. Como saber se o município está preparado para lidar com os efeitos da seca ou das chuvas extremas? A ciência oferece respostas embasadas no cruzamento de dados que permitem que tomadores de decisão saibam onde estão os problemas e o que precisa melhorar. O pesquisador Jean Ometo explica como funciona a Adapta Brasil. Ela tenta compor esses elementos, construindo, consolidando, buscando dados, entendendo a lógica científica por trás da plataforma, para justamente oferecer à sociedade, né, uma ferramenta para que ela possa buscar estratégias de adaptação às mudanças climáticas que estão se consolidando. O objetivo é reduzir as vulnerabilidades e ampliar a capacidade adaptativa, ou seja, a habilidade dos municípios de se ajustar aos fenômenos extremos. A vulnerabilidade não é só dada pelo evento climático. Ela é dada pelo evento climático e pelas características do território. Quanto que aquela região, aquele território, tem a capacidade de resistir de alguma forma, vamos dizer assim, ou se recuperar de um impacto. Muito dessas possibilidades, por exemplo, estão associadas a políticas públicas. O pesquisador ensina como os gestores podem utilizar a plataforma. Um prefeito de uma cidade qualquer no país, de qualquer estado no país, pode acessar o seu município dentro de um determinado setor e ver e fazer uma avaliação dos parâmetros que nós selecionamos para indicar o risco de impacto que aquele setor tem com relação à mudança climática. E será que as cidades mineiras estão preparadas para lidar com enchentes e inundações? A maior parte do estado está numa situação de uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa, né? Que isso dá uma vulnerabilidade, um risco alto, muito alto. É um quadro preocupante, mas é um quadro que a gente tenta oferecer assim, os elementos que possam inverter esse papel. A gente tem que planejar para não acontecer, para que o impacto seja minimizado. Então, essa que é a estratégia da plataforma. No primeiro bloco nós falamos muito de seca, agora vamos falar de um outro problema, que são as inundações. Nós temos aqui na tela algumas das cidades a que o pesquisador se referiu. Olha só, com relação ao risco de inundações, 246 municípios mineiros têm um índice alto ou muito alto. Aquela coisa, né? No começo do ano fica o estado todo preocupado, pode ser um motivo de trauma para muita gente o início do ano aqui em Minas Gerais, né? O investimento municipal, 761 tem capacidade baixa ou muito baixa para investir. Nossa, falando do professor, é isso mesmo. Não é? É um negócio assustador. Né? Assustador. A gestão de risco. 500 cidades estão na categoria muito baixa. Olha, o mapa quase todo vermelho. O país, o estado como um todo. Ô, Licínio, é para a gente ficar muito preocupado, desesperar? Como é que está essa situação aqui no estado? Não basta você ter recurso financeiro partindo do estado, partindo da União para o município. Ainda volto na fala anterior aqui e endosso, professor. A questão da educação, a escola, o pequenininho, tem uma consciência maior sobre as questões ambientais. É um problema fácil de resolver? Não, mas poderia ser minorizado. Quando você, em área rural, nós temos regiões do estado com a área rural muito extensa, muito extensa. Aí seria um papel da prefeitura, do gestor lá municipal, do seu secretário de obras, secretário, a própria Bater, fazer uma fiscalização mais incidente nas áreas rurais, orientando o proprietário rural a não desmatar sem que haja
uma instrução por parte de alguém devido para orientá-los. Não, agora não, nesse momento não, essa mata sua não pode ser destruída. Isso eu acho perfeito. Inclusive, há planos diretores de alguns municípios que você, numa construção civil, em determinada área de um terreno, você é obrigado a deixar X metros quadrados de área permeável. Tá? Aquela água que cai do seu telhado, em vez de ir para a rua, dreno, rio e vai por aí afora, ela se drenada no próprio terreno seu, da sua casa. E isso faz aí um abastecimento, um reservatório, uma caixa d'água para futuros, uso futuro, evidentemente. Olha só, professor, dados do Atlas de Desastres Naturais do Banco Mundial estão mostrando aí que 95 dos municípios da Zona da Mata Mineira foram atingidos por inundações entre 1991 e 2022. E está aumentando. A gente tem um exemplo aqui de Ubá. Ubá, por exemplo, registrou uma inundação na década de 90, 4 na primeira década dos anos 2000 e 7 entre 2011 e 2020. Como que as cidades podem se preparar para reduzir esses impactos dessas chuvas? Bom, eu acho que esses extremos são inevitáveis. Eles vão acontecer, como já ocorreram. Tá? Vou pegar o município de Belo Horizonte, né, que é o município que eu mais trabalho, a região metropolitana. Em 1926 nós tivemos uma enchente muito forte, em 1945 tivemos um ano muito chuvoso, 1982 tivemos um ano muito chuvoso, 2020 tivemos anos muito chuvosos, né? E outros anos não tão chuvosos, com esses foram muito extremos, né? O que se fez até então? Pouca coisa, né? E o que poderia fazer? Quais seriam as ferramentas para mitigar esses efeitos danosos de extremos, seja de chuvas acima ou abaixo, né? Como agora nesse período, né? É um bom plano diretor, né? Um bom plano de uso e ocupação do solo, né? O Licínio falou muito bem, a cidade, Belo Horizonte, 95% do município de Belo Horizonte, por exemplo, é urbanizado, né? Menos de 5% é uma área permeável. É uma área onde a precipitação consegue, o solo consegue infiltrar essa precipitação. Tá? E os municípios menores, muitas vezes, nem têm plano diretor, porque os que têm menos de 20 mil habitantes não precisam ter. Exatamente. É uma questão importante isso aí, você falar. Por que não? Para mim, o que mais precisar, permite? Pode falar, fica à vontade. O que mais, para mim, seria necessário ter o plano diretor são os municípios menores, de menos de 20 mil habitantes, né? Que não tenham, não, equipe técnica, não tenha vivência técnica capaz de combater, né, ou atuar de maneira eficiente nessa situação. Existem bons exemplos no mundo, né? Os alemães, por exemplo, né? Stuttgart, por exemplo, tem estudos preditivos sobre como deve ser a ocupação desde o finalzinho da década de 70. Antes de fazer qualquer tipo de alteração no solo, né, modificação na superfície, né, supressão da vegetação, você tem um estudo diagnóstico e um estudo preditivo o que essa modificação vai causar de pontos positivos e de pontos negativos em relação ao meio ambiente, né, para que o impacto, né, no caso desse caso, o impacto negativo, seja o menor possível, né, e nós não temos isso. Por falar nesses bons exemplos, as boas práticas, nós fizemos aqui na Assembleia, a Assembleia produziu um seminário técnico sobre a crise climática aqui no estado e nós tivemos alguns exemplos, mapeamento de áreas de risco com uso de software, né, cruzamentos de informações, monitoramento, alertas de inundações, e essa questão das áreas de risco mostra que também a crise climática, os problemas extremos, esses eventos extremos não são iguais para todo mundo. Tem uma parte da população que sofre mais com isso. Como a gente pode melhorar a vida dessas populações? Aí pode ser para os dois. De fato, as pessoas mais afetadas em extremos são as pessoas de baixas condições sociais, né? Porque a maior parte delas vivem em fundo de vale, em áreas com inclinação muito complicadas, né? De litologia muito friável, né? São as mais afetadas, né? Eu acho que parte de ações de minimizar esses efeitos, né? Como? Com estudos. Primeiro, estudar o que está acontecendo, né? E propor soluções viáveis, né? Não soluções mágicas que não tem como ser, agora vamos retirar todo mundo e colocar em outro lugar. Isso é impossível. Por exemplo, se pegar
um município como Belo Horizonte. Mas é possível minimizar isso aí. Ô, Elicínio, mas tem como desocupar essas áreas de risco, como tirar essas pessoas de lá, ou evitar que elas entrem para essas áreas? Vamos passar aqui, falando então, Belo Horizonte está aqui perto de nós, né? Morro do Papagaio. Como é que se faz? Não tem jeito. O professor falou, né? Questão da declividade, tipo, né? Tipo de rocha, né? O tipo de solo, né? Construções frágeis, né? Não há absorção da água, né? Não tem nem tempo, né? Apesar de não ter impermeabilização, mas são as casas bem juntas, né? Bem próximas das outras. Então aquilo desce morro abaixo, né? Mas não foi citado aqui, me permita, da sua área. Me preocupa muito. Limpeza dos rios, cara. O desassoreamento dos rios. À medida que passa, a calha do rio vai se enchendo de entulhos, né? Sedimentos. Cara, a vazão dessa água se torna muito menor. A velocidade aumenta e o transbordamento é evidente, é necessário, né? Sim. É consequência, né? Mas é uma coisa difícil, né? E nós ocupamos áreas de planície, né? Que é a área geralmente de quando você tem um excesso de precipitação, a precipitação, esse volume a mais da água da calha vai para essas áreas, né? E ocupa-se atualmente endossa a sua fala mais uma vez, permite que eu sei. Fica à vontade. Rio Doce, depois do incidente aí da São Marco, Mariana, não se fez nenhum estudo, uma série de estudos, e muito dinheiro gasto, né? Mas um dos fatores, para mim, que era fundamental, se limpar a calha do rio. O sedimento da barragem Mariana, né? Estão ali sedimentados. Quando chove, suspira, né? Parte desse entulho, desse material, ele volta à tona, né? Mas cessou a velocidade da correnteza, ele sedimenta outra vez. Então, à medida que você tira parte desse entulho, né? Desses sedimentos, a vazão do rio se torna maior. Sim. Outra questão que a gente não pode deixar de falar é a questão da gestão de resíduos, né? O lixo produzido nas cidades, que também é um problema complicado. Fala-se que é o bode expiatório, nem tanto, né? Fala-se, entoapoeiro. Pode ser, mas eu acho que há outras causas maiores. Questão do panorama dos resíduos em Minas Gerais, eu tenho hoje, dos 853 municípios, eu tenho 500 municípios redondos, tá? Que coletam, transportam e destinam lixo para lixo urbano, tá? Doméstico, para áreas devidamente qualificadas, ou seja, para aterros sanitários. Aí você vai me perguntar, mas Minas Gerais tem 500 aterros? Não. É um ganho da MM, de um ano, 2 anos para cá, formação de consórcios intermunicipais. Eu tenho uma cidade polo, no entorno de N cidades, numa distância de 100 quilômetros, e que eu falo assim para o prefeito, leva o teu lixo, leva o teu resíduo para aquela cidade, faça um negocinho com o prefeito ou com aterro privado. O senhor vai pagar alguma coisa, mas você vai ganhar outra coisa do Estado. É o ICMS ecológico. O governo, aí é bacana, o governo do Estado paga para você destinar o lixo de maneira correta. E eu tenho 300 outros municípios, 340 municípios que não estão aí, eles são a céu aberto. E às vezes chega um prefeito na minha sede, lá no meu escritório, e fala assim, eu estou certinho, o meu lixo vai para o aterro controlado. Não, prefeito, continua sendo penalizado. O aterro controlado eu simplesmente cubro, dia sim, dia não, de acordo com a população daquele município, com terra. Eu jogo uma terra ali em cima, é um fator importante. Visualmente eu melhoro. Eu evito catadores, evito animais, mas continua percolando no solo o chorume, né? É interessante. A Assembleia criou um prêmio para incentivar inovações relacionadas à crise climática, uma agenda prioritária do Parlamento Mineiro nesta legislatura. As pré-inscrições podem ser feitas pelo QR Code que está na tela até o dia 15 de outubro. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil. Vamos saber um pouco mais sobre essa iniciativa. É uma parceria que nós fizemos com a BHTech, onde nós vamos distribuir 10 prêmios de R$60 mil para aquelas pessoas físicas ou jurídicas que vão fazer para a gente o quê? Uma apresentação de ideias inovadoras nessa área da crise climática. Parte significativa, né, da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas passará por processos de inovação. Desenvolvimento de novas técnicas, né, de novas tecnologias, né, de novos fazeres que possam diminuir os impactos desse processo de mudanças do clima que é global.
Professor, essa questão da tecnologia e da inovação é uma peça-chave nesse processo aí de conviver com essa crise climática? Com certeza, né? Pensando no dia a dia, né? Edificações mais sustentáveis, reuso da água, né? Os novos empreendimentos, né? Ter o cuidado, né, de não se impermeabilizar todo o solo para poder facilitar a impermeabilização da água no solo, né? Energia fotovoltaica. Existe uma série de soluções para poder minimizar esses gargalos, né, associados a esses extremos. Né? Você falou o exemplo de Stuttgart, na Alemanha, no outro bloco. Você consegue falar para a gente outros exemplos, outras boas iniciativas? Sim, você tem bons exemplos, né, em outros países europeus. Né? Você tem algumas cidades britânicas, né, que têm planos diretores que respeitam, os mais atuais, que respeitam e muito, né, a questão da urbanização, ou seja, de uma boa urbanização, né, de evitar adensamentos desnecessários, né, de ter uma cidade mais inteligente em termos de fluxo de veículos, de pessoas, né, e a questão da arborização. Né? A arborização ela é fundamental. Né? Ela é fundamental não só porque ela fornece água via a evapotranspiração, né? Que é um ser vivo, ela evapotranspira, mas ela serve, por exemplo, de filtro de materiais grosseiros na atmosfera. Né? Os materiais mais grosseiros, né, que circulam, os particulados mais grosseiros, são, de uma certa forma, filtrados, né, pela copa das árvores, né? Além de fornecer sombra. Isso, né, perfeito. Que acaba arrefecendo a superfície. Né? Então, tem uma série de incentivos, né, que assim, não exige tantos recursos, né, mas como, por exemplo, arborizar. Vamos pegar a nossa cidade, né, Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte, até a década de 70, era considerado como cidade-jardim. Sim, isso é verdade, né? verdade. Esse título foi perdido. Houve uma supressão contínua da vegetação, principalmente a partir de meados da década de 80, onde teve um boom imobiliário, né? Com novas ocupações, não só do município, mas dos municípios limítrofes a Belo Horizonte, e a vegetação ela foi sendo retirada. Né? Ô, Licínio, como que deve ser a articulação de município, Estado e União para conseguir fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para o enfrentamento das mudanças climáticas? Eu vou me apoiar um pouquinho na última fala aqui do professor. Eu vejo a situação muito simples, mas falta a cultura nossa, né? A questão da arborização. Vou citar aqui os dois exemplos que me lembram, assim, eu sou muito observador. Ao longo da Rádio Agabaglia, eu moro no final dela e trabalho na metade. E o início da rádio está lá embaixo, na contorno. Cara, fizeram um trabalho, eu vejo uma placa lá, tantos milhões de reais, alguém que trabalha com jardinagem para a prefeitura, fizeram lá plantio de árvores, mas no período impróprio, né? E ao longo desses 5 meses sem chuva, eu não vi nenhum caminhão-pipa da prefeitura, do poder público e municipal passando para aguar essas plantas. Ou seja, alguém ganhou do plantar, até que seja com boa intenção, mas não houve a manutenção disso aí. O Estado, ontem lendo a página da SEMAD, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, há um plano para que 10 anos o Estado plantar 7 milhões de árvores. Algum município, alguma região do Estado, não sei bem, mas já plantaram 1 milhão. 6 milhões, 7 milhões de outras para ser plantadas. Bacana. Tem a Fundação Pitágoras, eu faço parte desse grupo. 1 bilhão de árvores no país como todo. Pô, mas espera, a Fundação Pitágoras vai plantar 1 bilhão de árvores. Então, cada época eles vão para cada estado, vão lá no governador e vão lá nas secretarias apropriadas, né? Que geram mudas, né? E estão crescendo, cara. Então, a consciência do plantio de árvore para mim é importante. Não só pelo plantio em si, mas falou sombra, né? A reserva da água que fica ali, né? Inserida naquele contexto. E mais ainda, uma limpeza do ar. Eu achei que você até ia falar assim, acabou com a minha fala, né? Nada. A fotossíntese, né? Fala-se muito aí da questão dos gases e efeitos de estufa, né? Cara, a fotossíntese é um processo que ocorre durante o dia, a luz solar, os gases emanados dos veículos, né? Então, tipo, CH4, o gás metano, o óxido nitroso sair dos aterros, são escapolando dos grandes carros dos automóveis, dos veículos, está na atmosfera. A fotossíntese tem a função de, né? As folhas, né? De captar
o CO2 e transformar em quê? Em oxigênio. Né? Além do sombrio, além da questão de armazenar a água, tem a questão da limpeza da atmosfera como um todo. Você pergunta agora para os dois, mas eu vou começar com o professor, que a formação de consórcios municipais, intermunicipais, para adoção de medidas compartilhadas pode ajudar na mitigação desses efeitos? Pode, eu acho que deve, né? Porque até por essa questão que a gente falou de municípios muito pequenos, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Eu acho e a união faz a força, né? Sem ser piegas aqui. Mas com mais municípios, né? Juntando força e recurso, né? Pensando no bem coletivo, é muito melhor do que um só, né? E talvez isso seja a solução, né? Principalmente para a nossa realidade, né? Realidade de Estado e realidade de Brasil. Né? Oi, Licínio, e a gente está vendo isso acontecer? Você vê isso acontecer no seu trabalho ou é ainda uma coisa para se planejar mais? Ele disse no primeiro bloco, senhor, isso é incidente dentro da casa, dentro da EMM, né? A gente é procurado por prefeitos, né? De regiões diferentes do Estado. Prefeito, é uma pergunta fatal que eu faço sempre. O seu lixo vai para onde? Ah, eu tenho lá o lixão. Não pode, é penalizado. Ah, não, eu tenho aterro controlado. Também não pode. Prefeito, vou dar para o senhor um presente. Vamos pensar que me fala uma cidade grande, que está numa cidade de porte maior, no entorno da sua cidade. A tal cidade é assim. Eu vou lá meu computador, busco uma cidade, tem aterro sanitário com licença de operação. O prefeito, o senhor vai lá, conversa com o prefeito dessa cidade que detém o aterro sanitário, faça um negócio com ele, não tem custo. O senhor vai ter um bônus do Estado. É a segunda vantagem nossa. Além de viabilizar a entrega, a destinação final do lixo em áreas apropriadas, ele vai ter um bônus do Estado. É o ICMS ecológico, por destinar corretamente o lixo para a área devidamente qualificada para tal. E como vocês veem o papel do Poder Legislativo, seja lá no Congresso, aqui na Assembleia, nas câmaras municipais, para tentar ajudar nesse problema? A legislação é essencial? Essencial, né? Tudo isso é parte de um corpo legal, jurídico legal, né? E é um ferramental que o gestor público tem que ter em mãos, né? Para fazer qualquer tipo de intervenção ou qualquer tipo de benefício, visando a melhoria da qualidade ambiental. Então, sem o auxílio dos vereadores, vamos pegar em âmbito do município, né? E no âmbito estadual, sem auxílio dos deputados, é muito difícil que se façam boas políticas visando o bem coletivo. E tem que ser uma responsabilidade compartilhada, né, Licínio? Tem algumas ações que são federais, outras estaduais, outras municipais. Mas eu indico o dever de casa, né? Faça se quiser, tá? Mas tem que partir de alguém de direito essa ação, né? E a preservação e a recuperação do meio ambiente são imprescindíveis para a gente sair dessa situação? Sim, são imprescindíveis, né? Repito, não que não irá acontecer novas anomalias climáticas, vai acontecer. Mas como nós vamos recebê-las? Conviver melhor, né? Exatamente, como mitigar essas anomalias. E ser preventivo, né? Adotar, né? Exatamente. Métodos preventivos. Eu lembro que na década de 80, década de 90, se falava muito daquela questão da seca no Nordeste, sertão nordestino, até que se chegou àquela coisa. Gente, a seca não vai acabar. Não vai acabar. Tem que ter instrumentos para conviver com ela. Ela expandiu hoje, né? Até o Euclides da Cunha falou da grande seca que aconteceu em 1870 e 72, né? Que são coisas recorrentes, né? O que eu vejo hoje, eu não sei se o Licínio comunga com essa ideia, eu acho que uma parte do poder público, não são todos, tá? Se baseia muito em questão de mudanças climáticas, como se em cenários climáticos produzidos pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, como se fosse algo futuro, né? Algo muito distante. Daqui a 100 anos, Não, as mudanças estão aqui e agora, né? Como já esteve, né? E como conciliar o desenvolvimento econômico com as mudanças climáticas? E eu estou falando por causa da questão especificamente do agronegócio. Como que ele pode ser um parceiro nessa história aí? Eu acho que é um setor que vai ser penalizado. Está sendo penalizado. Por quê? Se o plantio ele não vai vingar, tá? Por ausência da chuva. E, evidentemente, aquele que, porventura, em alguma região do estado tiver lá um plantio e tiver lá a colheita apropriada, em tempo hábil, isso vai ter um custo, né, a mais. Para o supermercado hoje, você vai ver lá os preços dos alimentos
estão crescendo. Não sei se por exploração comercial, mas tem um fundamento, né? Aumentar em função de quê? Aí justifica-se, né? Mudança que não está chovendo. Então não está chovendo por não ter alimento, né? A consequência é grave futura, né? E a gente falou lá no começo, falando agora e voltando ao começo, dessa responsabilidade compartilhada, né? Você falou, professor, no começo da educação. Não é só o poder público, as pessoas também têm que fazer a parte delas para a gente encerrar. Isso vem de casa, né? Isso vem da educação, do núcleo mais básico que nós temos, que é a família, né? Não jogar lixo na rua. Isso que ensina é a família, não é a escola. Exatamente. Tem que chegar na escola sabendo disso. Fazer o bom uso da água dentro de casa, né? Coisas simples que podem, que a coleta seletiva em casa. Coleta seletiva, né? Consumo eficiente, né? Não desperdiçar, né? E são coisas que podem parecer pequenas, mas quando juntadas no coletivo, dão essa sinergia. Existe uma sinergia que pode fazer com que essas mudanças sejam, não tenham tanto impacto, né? Eu endosso a fala dele, permite? Claro. 35%, uma reciclagem bem feita no município, ela isenta o caminhão transportador do resíduo para o aterro em 35% da carga dele. Tá? Então vai ser menos lixo para o aterro. Vai ter uma duração mais prolongada desse aterro. Bacana. Mas não só isso. O tão importante quanto isso, gera renda para o catador. Sim. Eu tenho um município, me permitam falar o nome, tem um município aqui, 100 km de Belo Horizonte, que são 70 mulheres que fazem a coleta de porta a porta ou no aterro desse município. Em carteira assinada, R$3 mil mês. Até então era pessoas de rua, tá? Você não quer falar o nome? Não posso falar. Tá? Aí vou premiar o Tandeuzinho que falou antes aqui, né? Mas espetacular. Nós fazíamos na IMM, né? Todo ano lá uma premiação de boas práticas do meio ambiente também. Cara, vem cada projeto espetacular. Chique. Agora, nesse período, nós estamos aí na campanha eleitoral. O que o eleitor deve exigir dos seus representantes, dos candidatos, nesse momento, em relação a essas mudanças climáticas? É imprescindível que os candidatos, né, tenham no seu programa de governo pautas associadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, né? Que isso não seja só na fala, mas que seja também textual, né? E, mais importante, se tem experiências passadas, né? Uma pena. Eu li o jornal, eu sou obrigado a ler o jornal toda noite, tá? É hábito meu. E ao longo da semana, foi o questionamento público aí, né? Nenhum dos candidatos citou no seu programa de governo futuro aí alguma coisa relacionada à mudança climática. Então falta um pouquinho da cultura também do futuro gestor nosso aí, né? Interessante. Né? Senhores, muito obrigado. O papo foi bom. O tempo é curto, mas deu para a gente contemplar bem. Obrigado, Me permite só falar aqui a pedido do nosso presidente? Claro. Doutor Marcos Vinícius, é o nosso presidente da casa, né? É o prefeito de Coronel Fabriciano. Esse programa vai ter uma dimensão, evidentemente, do Estado como um todo. Nós temos hoje na AMM, no portal AMM, plataformas diferenciadas para ajudar os municípios. Temos lá o Observatório, é uma plataforma, tá? Uma escola de gestão municipal chamada EGM, tá? Já tive mais de 2 mil alunos ao longo desse período aí curto. A AMM Licita, são licitações que ocorrem nos municípios, e o Diário Online. Então, tem 4 plataformas dentro do nosso portal que vêm de encontro com necessidades municipais. Tá certo, professor. Bom? Também obrigado. E o Tribuna Livre sobre os impactos da crise climática nos municípios mineiros termina aqui. Para rever este e outros programas, vá até o portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Nós também estamos no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.